Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Vamos estudar hoje a lição de número 5, cujo título é Os discípulos são livres da prisão. Aqui nós vamos ver a narrativa de Lucas sobre o episódio em que os discípulos foram presos e a perseguição começa a acontecer. Primeiro nós vamos entender que há uma igreja crescente, há uma igreja vigorosa, centenas de pessoas aceitando a Jesus como Salvador, a igreja caindo na graça de todo o povo, e então tudo parece muito bem e tudo são flores. Jesus disse que nós teríamos aqui 100 vezes tanto em pais e mães e outras coisas, com perseguições e no final a vida eterna. Também Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ou seja, a igreja não viveria apenas de coisas boas, mas momentos de perseguição estariam acontecendo na vida da igreja. E aqui nós vamos ver que há exatamente essa ideia da perseguição causada pelos líderes religiosos, pessoas que têm inveja daquilo que Deus está fazendo na vida da igreja e que se levantam para perseguir a igreja. Isso vai acontecer tanto do ponto de vista coletivo, quando a igreja é perseguida por aquilo que Deus está fazendo por intermédio dela, como vai acontecer também no plano individual, quando nós seremos perseguidos por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O fato é que os discípulos são presos e os líderes religiosos vão proibir os discípulos de continuar pregando a palavra de Deus. E aí surge um primeiro conflito, porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades. O apóstolo Paulo diz que toda autoridade foi constituída por Deus e que nós devemos obedecer, e ele diz para nós honrarmos o rei, mas o fato é que aqui existe uma questão de autoridade maior. Os discípulos, eles foram questionados e aí eles respondem exatamente isso. Será que nós devemos obedecer antes os homens do que a Deus? Ou seja, se nós somos cidadãos da terra e estamos debaixo de autoridade do governo que foi estabelecido por Deus, é claro que nós precisamos ser cidadãos que cumprem as leis e obedecem às autoridades. Mas quando existe algo que as autoridades estabelecem que é contra a lei de Deus, nós devemos obedecer primeiro a Deus, que foi quem deu autoridade às autoridades humanas e terrenas para exercer o seu governo. Assim os discípulos percebem que eles devem obedecer a Deus e não aos homens, e que devem continuar fazendo a obra de Deus, que é anunciar o Evangelho. O fato é que, para que eles sejam dissuadidos a obedecer aos homens, eles apanham chicotes, são castigados sobre eles, para que eles parem de fazer aquilo que estão fazendo. Mas ao invés de chorar, lamentar porque apanharam, os discípulos, eles encontram grande regozijo e eles glorificam a Deus por haverem sido dignos de padecer pelo reino de Deus. Aquilo que Jesus havia dito nas bem-aventuranças, que nós seríamos bem-aventurados quando fôssemos injustamente castigados por causa do reino dos céus, ele disse que nós devíamos nos alegrar porque grande é o nosso galardão nos céus. É exatamente isso que acontece com os discípulos e eles ficam muito alegres por serem achados dignos de participar também das aflições de Jesus Cristo, sofrendo, apanhando, padecendo por causa disso. Aqui nós extraímos lições preciosas para nós, entendendo que nós somos cidadãos da terra, mas também cidadãos dos céus, e devemos obedecer acima de tudo a Deus e também às autoridades abaixo daquilo que foi estabelecido por Deus, e que dificuldades e problemas vão surgir, mas que o Senhor está conosco e nos dará sempre
a vitória, porque os discípulos são castigados, são presos, mas depois são soltos e depois vão ter a oportunidade de continuar glorificando a Deus e anunciando o Evangelho, e assim a obra do Senhor sempre permanecerá. Deus sempre tem o seu remanescente, aqueles que vão dar continuidade à obra, mesmo que alguns padeçam, sejam mortos, como muitos discípulos foram, mas a obra do Senhor continuará, porque Deus está conosco e Ele nos dará a sua proteção e a garantia da vitória se andarmos segundo a sua vontade. Deus abençoe você. Até a próxima lição.